Seu filho não te obedece, né? Mesmo você brigando, gritando, colocando de castigo, ele não tá te obedecendo? Eu sei. Eu escuto isso diariamente, tanto aqui no Instagram, quanto lá no meu canal no YouTube, ou através das crianças que eu atendo, ou de suas mães no processo de orientação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do porquê que a criança não obedece. Aliás, parte desse porquê, porque se a gente for olhar, existem muitos fatores, mas eu quero trazer um fator aqui para vocês que talvez te ajude a mudar um pouquinho aí a situação em casa sobre esse assunto. Vamos falar sobre isso, gente? Meu filho não me obedece, por que será? Já pararam para pensar no porquê que os filhos não obedecem? Gente, eu me atrasei um pouquinho para começar essa live, estava marcado para 1h, mas eu fiz um atendimento externo hoje, peguei muito trânsito para voltar para o consultório e aí acabou atrasando, então por isso que a gente está começando um pouquinho atrasado, mas que bom que você já está aqui, que bom que você chegou, ó, faz um favor, pega essa live, manda para aí 5 amigos, vai, por favor, agora, que aí a gente ajuda outras mães, outros pais, professores, profissionais também, a entender um pouquinho aqui esse universo da nossa postura, da nossa consciência, né? Eu acredito muito numa criação de filhos natural. O que isso significa? Significa que a gente já tem dentro da gente muitas respostas que às vezes a gente não sabe que tem, mas que estão ali escondidinhas, porque a gente quer acertar o tempo todo. E quando a gente fala, meu filho não me obedece, de alguma forma a gente está nesse lugar de querer acertar o tempo todo. Porque para muitos pais a obediência vem como um sinônimo de sucesso parental, não é? Já pararam para pensar nisso? Eu vejo isso acontecer direto, assim, para muitos pais. A obediência dos filhos é como se fosse um sinônimo aí do sucesso parental. E, na verdade, o nosso sucesso parental não está nessas coisas, né? Está em outras coisas. O nosso sucesso parental está em como essa criança dialoga com a gente, do quanto ela confia na gente, no quanto nós nos disponibilizamos ali para também estar nesse diálogo. Percebe? Então, o sucesso parental não vai estar nesse ponto da obediência. A obediência, ela vai fazer parte, ela vai chegar porque a criança vai sentir um respeito gigantesco vindo do nosso lado também, tá bom? Então, deixa eu ver quem tá por aqui já. A Jaque, a Grace, a Mônica, oi, Xará. A Psico, a Thaís, que agora que eu vi seu nome ali, Thaís. A Dani, a Rita. Que bom que vocês já estão aqui, gente. Manda essa live aí, tá bom? Para os seus amigos, para que mais pessoas saibam disso. Mas vamos lá, né? Quem tá aqui pode me dizer como se sente quando um filho não obedece? Como é que vocês se sentem? Vocês se sentem o quê? Frustradas? Vocês se sentem incapazes? Vocês se sentem tristes? Como é que você se sente? Se você puder escrever para mim como você se sente, eu vou adorar ler. Porque tudo isso que eu falei é também como eu me sinto quando a minha filha não me obedece. É também como eu me sinto quando eu estou com muitas crianças e elas não estão me ouvindo. Por quê? Porque esse sentimento de insucesso é natural na maternidade, é natural na paternidade, não é? A gente vai se sentir mesmo como se tivesse, como disse a Dani, fazendo algo errado. Porque quando um filho nasce muitas expectativas na gente. E nasce uma idealização gigantesca de que a gente vai fazer tudo diferente. De que a gente vai agir diferente das nossas mães, diferente dos nossos avós, diferentes da professora que a gente tinha. A gente cria uma expectativa. Só que entre a ideologia e a realidade existe um espaço gigante. E que espaço é esse? É o espaço do nosso sentimento, né?
eu quero trazer para vocês, desculpa, alguns pontos aqui do porquê que a criança às vezes não está obedecendo, mas olhando um pouco para nossa própria postura. Vocês sabem, eu vou repetir isso até o fim da minha vida. Aqui é um espaço sobre a gente olhar para dentro. Não é sobre ferramentas, não é sobre como pegar a tesoura e recortar a árvore sem recortar a árvore, entende? É sobre como eu me sinto quando eu estou com essa tesoura tentando recortar uma árvore que não tá dando certo, né? Percebe? É sobre a nossa postura, é sobre como nós nos comportamos diante de algumas situações. Então, eu queria muito chamar a atenção para vocês, porque eu fiz um videozinho super curto sobre obediência, né? E recebi vários directs, várias pessoas preocupadas, falando, mas eu não consigo, isso é muito difícil. Eu sei que é mesmo, né? E por isso que o meu convite é sempre para que a gente olhe para nossa postura. Porque a nossa tendência é achar que a desobediência está na criança. Essa é a nossa tendência. Você tá me desobedecendo. Ele é desobediente, ela é desobediente. A gente tem essa tendência de achar que a desobediência está na criança. Só que se eu perguntar aqui qual é o propósito da educação de vocês, eu tenho certeza que muitas mães vão dizer que o propósito delas é felicidade, certo? É isso? Esse é o propósito seu na educação do seu filho? De que seu filho seja feliz? Dá aí um coraçãozinho para eu saber que vocês estão me ouvindo e que esse é o propósito. Pode ser que a gente tenha outros propósitos também, mas a grande maioria vai me relatar, como me relatam aqui no consultório, como me relata no processo de orientação para pais, que o grande propósito é que o filho, então, seja muito feliz. Só que olha só, se eu tô trazendo a ideia de que a obediência passa pela nossa postura e que a gente tem a tendência de achar que a criança é que tá sendo desobediente, a gente tá esquecendo de qual é o nosso propósito. O nosso propósito na hora de educar os filhos quase sempre é de trazer felicidade para esse filho. Se esse é o nosso propósito, muitas vezes a gente vai pegar muita coisa que é de responsabilidade do filho e vai trazer pra gente. Exemplo, a gente vai guardar os brinquedos, a gente vai, de repente, dar comida na boca da criança durante muito tempo. A gente vai lavar o tênis da criança e a criança já tem 10 anos e você ainda tá lá lavando o tênis dela. Então, olha que interessante, como a atitude, o estado de ser desobediente tá colocando você, enquanto mãe, para realmente achar que seu filho é desobediente. Porque o que está sendo construído desde quando o bebê nasce, no seu propósito de dar felicidade, pode ser um estado de desobediência. Então, por isso que a gente tem a tendência de achar que a criança é desobediente. Só que a gente não olha para dentro. E o meu convite é sempre que a gente olhe para dentro. Sempre para que a gente coloque uma lupa desse tamanho dentro do nosso coração. Põe aí uma lupa gigante no seu coração, porque você vai ver a diferença que vai ser. E por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque quando alguém diz assim, mas Mônica, meu filho não me obedece, vem aqui em casa, só você para me ajudar. Eu adoraria, né? Adoraria, adoro quando as pessoas falam assim, porque eu moro não sei onde, vem morar aqui, vem para perto. Adoro. Mas eu gosto mais ainda de quando você pega isso que eu tô trazendo e transforma aí na sua realidade. E o que eu quero que você transforme hoje é a lupa. Eu quero que você coloque uma lupa na sua atitude, na atitude que está sendo construída, levando essa criança, então, trazendo essa criança, então, para um estado de desobediente, né? Porque a gente vai tirar esse discurso do meu filho é desobediente e a gente vai entender que às vezes a criança está, mas ela não é aquela criança desobediente, mas ela está porque a gente construiu essa atitude de desobediência. E como que a gente constrói? Pegando tudo pra gente.
A gente guarda o brinquedo, a gente lava a roupa, a gente lava o tênis, a gente dá comida na boca, a gente guarda o material da escola na mochila da criança, a gente pega tudo pra gente. Aí, o que vai acontecer? A nossa irritação, o nosso cansaço vai dar um grito bem grande dentro da gente. Porque você vai estar cansada, porque a gente cansa, né? Se o propósito da sua educação é dar felicidade para o seu filho e você entendeu que para dar felicidade ele não pode sofrer e você tá ali o tempo todo protegendo todos os tipos de sofrimento, o que é que vai acontecer? Você vai se cansar, porque você vai estar o tempo todo guardando o brinquedo, como eu falei, o tempo todo dando comida na boca, o tempo todo guardando o material da escola, o tempo todo lavando o tênis. Né? Eu tô falando de várias situações aqui e, claro, olhando em várias direções de idade. Então, a gente coloca a criança no estado de desobediência. Por quê? Porque quando a nossa irritação chega, ela chegou muito antes da desobediência da criança, porque a gente pegou pra gente todos os cuidados daquela criança. Aí, o cansaço vai dizer assim, vai lá e guarda seus brinquedos agora. Eu quero que você guarde seus brinquedos agora. Essa criança vai olhar e ela vai pensar, ué, mas a minha mãe sempre guarda, eu não preciso guardar. Aí ela vai dizer, não vou guardar agora. Ela vai ter essa atitude desobediente. Ela vai ter esse estado de desobediência. É sobre as nossas posturas, gente. Sempre é sobre as nossas posturas, né? É sobre o que está dentro da gente. Então, se o seu propósito é fazer seu filho feliz, você precisa olhar, pegar a lupa, olhar para ver se esse propósito de felicidade não está trazendo a criança para o estado de desobediência, porque você está tomando tudo para você. E aí, na hora que o cansaço chega, você quer devolver aquilo que é da criança e a criança vem com essa negativa, né? Ela vem dizendo, eu não vou fazer, tá? Então, olhar muito para dentro e trazer essa reflexão vai fazer uma diferença enorme aí no dia a dia. A Dani escreveu, eu tenho um de 8, um de 4. O mais velho se sente preterido por eu não fazer as coisas por ele como faço para o mais novo. Como explicar melhor? Dani, dando ao mais novo a mesma coisa que você dá ao mais velho, só que, claro, na intensidade diferente, porque o mais velho já é capaz de uma coisa, o mais novo ainda não. Mas olha que interessante, né? Ele se sente preterido por não fazer as coisas por ele como eu faço para o mais novo, né? Ele não se sente, né, Dani? É isso. Ele não se sente preterido. Então, você vai dar para ele aquilo que você dá para o mais novo, só que na intensidade diferente. E a gente vai dar o que é de César a César, lembrando do ditado? A gente vai dar para o filho o que é do filho. Se seu filho já tem uma idade que ele consegue guardar os brinquedos, ele precisa guardar os brinquedos. Porque assim ele aprende a autorresponsabilidade. Essa é a questão. Obediência se relaciona com autorresponsabilidade. Quando a gente traz a ideia de responsabilidade, a gente até esquece a palavra obediência, porque ela não vai fazer mais um sentido, porque o que vai passar a fazer sentido quando eu relaciono a responsabilidade, aí vem para o lugar da consideração. Então essa criança ela vai começar a te considerar, porque ela sabe o quanto é sim cansativo guardar o brinquedo. Então ela considera que quando ela vê a mãe guardando, ela vai ofertar ajuda. Ah, mas isso é muito difícil. Quando que eu começo a fazer isso? Desde quando o bebê nasceu. Então o bebê nasceu, a gente já começa a trabalhar dentro da gente que a felicidade não significa fazer tudo pela criança, né? Que a criança não precisa passar pelos desconfortos que são dela, né? Assim, que são da vidinha dela ali. A criança não precisa ser poupada dos desconfortos. Ela não precisa sofrer, né? A gente não vai causar sofrimento na criança, que aí é uma outra história. Mas essa criança, quando a gente está nesse lugar de trazer esse estado de desobediência, ela vai se tornando cada vez mais longe da responsabilidade, porque de alguma forma
a gente tomou tudo pra gente, né? A gente tá fazendo tudo pela criança. Então, de novo, só pra gente lembrar disso pra quem tá chegando agora. Deixa eu dar um oi pra quem tá chegando agora. Oi, Cris. Oi, Bruna. Oi, Tata. Oi, Larissa. Oi, Malu. Oi, Gi. Oi, Dani. Cruz. Baiana, é isso? Biana, talvez, né? Aija Faria, isso? Então a gente olha, para quem tá chegando agora, nós estamos falando sobre desobediência, né? Por que que o filho desobedece, mas trazendo um olhar muito grande, uma lupa muito grande para dentro da gente. Então, quando a gente olha para cá, para dentro, tudo modifica. Oi, Bruna! Bom ter você aqui, Bruna. Então, a gente cuida de alguns espaços aí, né? Então, assim, quando a Melissa é minha filha, pra quem não sabe, pra quem chegou no IG há pouco tempo. Minha filha tem 15 anos hoje, é uma fofa, mas foi uma criança como qualquer outra criança, é uma adolescente como qualquer outra adolescente, e quando ela tinha mais ou menos 7 para 8 anos, eu comecei já a trazer ali pra ela uma responsabilidade sobre o tênis, né? Então, todo fim de semana, ou a cada 15 dias, eu não me lembro exatamente como acontecia, ela lavava o próprio tênis. Aí, uma vez, uma pessoa me perguntou assim, nossa, mas você não acha que ela é muito pequena para lavar o próprio tênis? Aí eu trouxe a ideia dessa coisa da responsabilidade, né? O quanto eu queria que ela fosse responsável pelo tênis dela, né? E eu trouxe uma outra coisa junto, que é quando a gente cuida. Enquanto ela estava lavando tênis, que em um começo parecia uma grande brincadeira, que eu pegava lá o balde, né, uma bacia grande na verdade, colocava na sacada da minha casa com um pouco de com água, um pouco de sabão, e aí aquilo virava uma bagunça danada, e eu aproveitava, já lavava a sacada depois. Então começou como uma grande brincadeira. Depois, ela começou a cuidar do tênis enquanto eu também cuidava dos meus sapatos. Olha que interessante. Então, não é que ela estava cuidando do sapato e a coisa era algo difícil, né, desprazerosa o tempo todo. Enquanto ela estava cuidando do tênis dela, eu também estava lá na sacada, limpando os meus sapatos, né? Se era um escarpão, por exemplo, eu estava passando ali um paninho. Se era um tênis, eu também ia lavar. Então, ela também estava me vendo nessa responsabilidade. Hoje ela cuida dos sapatos dela, dos tênis dela, de organizar, de limpar, e eu não preciso fazer esse convite. Melissa, vai lá lavar seu tênis porque tá sujo. Como é que você vai pra escola com esse tênis tão sujo? Olha o cheirinho, olha o chulé que vai dando. Não preciso, porque de alguma forma ela cresceu aprendendo a ter responsabilidade. Então ela não me é desobediente nesse sentido. Porque ela vai ser desobediente em outros momentos, como qualquer adolescente, como qualquer criança. E aí eu vou ter que olhar para minha postura, né, enquanto mãe, enquanto eu estou cuidando daquele espaço materno. Então, a gente precisa cuidar se nós também estamos sendo o quê? Exemplo de responsabilidade. Porque aí a criança vai se espelhando. Né? E é a responsabilidade que vai trazer a gente para consideração com o outro, e automaticamente a gente meio que vai esquecer dessa questão da obediência, né? Esquecer da palavra, porque vai vir para um outro lugar, vai ter um outro sentido. E isso, gente, é maravilhoso. Aqui no consultório, por exemplo, né, as crianças têm acesso a muitas coisas, né? Os meus jogos, as minhas bonecas, a cozinha que é cheia de frutinhas, ao slime, as massinhas, as coisas que a gente cria juntos. Elas têm acesso a muitas coisas, mas elas aprendem desde o primeiro encontro comigo aqui no consultório que quando a gente usa, a gente guarda, né? Por que a gente guarda? Primeiro porque a gente entende que a criança no processo terapêutico, tudo que ela utiliza aqui faz parte do inconsciente dela. Então aquilo que a gente tira tira de dentro e coloca aqui fora, a gente depois guarda para ficar ali guardadinho nesse espaço terapêutico. Depois ela entende que quando ela usa, ela guarda porque existe uma organização nesse espaço.
e ela é autorresponsável por isso ao longo do tempo. Então, é muito provável que uma criança de uma semana comece sem saber muito o que fazer, mas em um terceiro, em um quarto atendimento, ela mesmo levanta, pega ali o brinquedo que ela usou e guarde, porque ela foi convidada, através do exemplo, da consideração, a guardar. Então, eu não preciso dar nenhuma ordem. Agora é hora da gente guardar o brinquedo. Eu não quero guardar, guarda você sozinho. Isso não acontece, porque precisa estar nesse lugar de construção. Então, ou a gente constrói um espaço de atitude desobediente, ou a gente constrói um espaço de atitude colaborativa, né? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Oi, gente, quem tá chegando? Chegaram algumas perguntinhas aqui, deixa eu ler. Tenho uma filha de 4 anos. Normalmente tenho que pedir muitas vezes até ela obedecer. Quase sempre ela só reage quando eu sou mais ríspida com ela. E no caso, a comida. Ela enrola, demora muito pra comer, deve ser, né? Olha, Grace, é Grace, né? Isso é algo que acontece demais. Por quê? Porque a criança aprende a funcionar só quando o nosso grito chega. Então, o meu convite é que você olhe exatamente a sua postura. O que é que acontece antes? Como que você estava construindo essa relação, né, de colaboração ou de estado de desobediência? É para mudar e fazer diferente amanhã? Não. O meu convite primeiro é que você se perceba, né? Se perceba na sua atitude. E aí, faz uma lista, se for o caso, vai lá, escreve tudo que você faz. E aí você, essa semana eu vou tentar não fazer isso. E vamos ver como vai ser na próxima semana. Claro, gente, nenhuma mudança acontece da noite pro dia, tá? Então, a gente vai entender esse lugar. Então, essa semana deu certo isso, então agora é a hora de eu mudar aqui, né? Então, como eu contei pra vocês que a Melissa lavava o tênis dela desde os 8 anos, ela cuida do tênis dela, hoje eu não preciso dizer, agora vai lá e lave o seu tênis, porque ela já tem essa autorresponsabilidade. Agora, isso foi construído em um processo contínuo. Não foi só, tipo, hoje você vai lavar seu tênis e agora você tem que aprender a lavar sozinha pro resto da vida. Não. Foi ali no início de uma brincadeira, onde tinha muito mais sabão, né, do que o tênis sendo lavado de verdade. Daqui a pouco ela tava toda molhada de sabão, porque ela escorregava na sacada. E eu fui permitindo ela brincar para entender aquele espaço. Depois ela foi vendo que eu sentava para limpar os meus sapatos e enquanto ela também estava lavando o tênis dela. Percebe? Foi uma construção de uma atitude colaborativa e não de uma atitude de estado de desobediência. Então, a gente tem que olhar para nossa postura, tá? Sempre. Dani, aqui praticamos o acordo para ajudar na obediência. Hoje meu filho cumpriu o combinado e me falou, viu? Eu honro minha palavra. Que bonitinho. Cumpro o que digo. Fiquei surpresa porque começamos há pouco tempo, viu, Dani? Ai, que lindo! Lindo demais ouvir você falando isso. Porque é isso, às vezes a gente vai se surpreender porque a criança vai começar a responder também nessa nova postura nossa. Enquanto a gente tá aqui numa postura rígida, né, numa postura de que tem que ser só do nosso jeito e nunca pode ser do jeito da criança, a gente não tem a oportunidade maravilhosa de ver o quê? As surpresas dessa educação com mais consideração, né, Dani? Que eu acho que é isso que você tá falando. Que você trouxe o combinado e automaticamente a consideração tá andando junto ali. Maravilhoso, Dani, ouvir isso, ler isso. Não deu muito certo hoje, amanhã a gente tenta de novo. Exatamente, Cris. E dia após dia, tentando, porque educar é repetitivo e vai ser sempre, gente. A gente não pode esquecer disso, educar é repetitivo e vai ser sempre. Sinto que meu filho desobedece quando eu estou mais agitada, mais ausente, trabalhando mais. Lara, perfeito. Adorei você ter tocado nesse assunto. Porque agora, olha só que interessante. Imagina que você acorda em um dia de bom humor e você diz sim pra tudo. Você tá de um bom humor, nossa, gente, aquele dia que a gente dormiu super bem.
a gente acordou, nossa, botou uma música e a gente tá lá se arrumando, feliz da vida, se amando, a gente tá super bem. Aí a gente diz sim pra tudo, não é assim? Aí no outro dia a gente teve uma noite mal dormida, brigou com alguém, se desentendeu, leu um post que tocou muito, a gente acordou um horror. Ai, que terror, acordei naquele dia um horror, meu humor tá péssimo. Aí a gente diz não pra tudo. Essa incoerência da nossa postura traz a criança para um estado, porque ela não é, lembra disso, mas a nossa incoerência traz a gente para traz a criança para um estado de desobediência. Ou seja, ela vai estar desobediente, porque na verdade ela não sabe se você tá de bom humor hoje ou não, porque cada dia é diferente do outro. Um dia você diz não pra tudo, no outro você diz sim pra tudo, e isso vai gerando uma confusão muito grande na criança, então ela vai testar. Porque ontem você disse sim, mãe, posso tomar banho? Posso. Mãe, posso jogar videogame? Posso. Mãe, pode pegar aquele doce na geladeira? Pode. Mãe, posso fazer isso? Pode. Aí no outro dia não pra tudo, então ela precisa saber se ela vai conseguir de novo. Aí ela vai ser desobediente. Aí ela vai dizer, mãe, posso fazer tal coisa? E você vai dizer, não. E aí ela vai dizer, mas eu vou, porque ontem eu pude fazer, por que hoje eu não posso? Percebe? A gente coloca a criança nesse lugar de estado de desobediente. Então a gente precisa olhar muito, por isso que eu falo pra vocês, gente, educar não é sobre ferramentas, educar não é sobre estratégias. Educar é sobre as nossas posturas, sobre a nossa educação, sobre a nossa consideração com o outro, sobre como nós estamos nos olhando, como nós estamos percebendo as nossas ações com o filho. É fácil? Claro que não. Claro que não, porque não é todo dia que a gente tá bem realmente para ficar se olhando e cuidando da nossa postura o tempo todo. Não é todo dia. Quando que acontece da gente estar bem para educar os filhos? Tem data marcada? Também não. Então, o meu convite é que a gente olhe pra gente todas as vezes que a gente pensar essa criança desobediente. Se você conseguir olhar pra você todas as vezes que você pensar, meu filho está desobediente, se você olhar pra você, talvez você encontre ali a incoerência do sim e do não, a ordem que chega, o querer que tudo funcione só do nosso jeito, não é? Então, a gente precisa cuidar disso. Oi, Ana, obrigada, Ana, querida. Aliás, vou te mandar um recadinho. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Mandei sem terminar. Mas onde você mandou? Deixa eu ver. Tinha mais lá pra cima? Oi. Sofia e Felipe, quando se juntam, principalmente no final do dia, e me ouvem muito pouco, eles se juntam e sinto que fica mais difícil obedecerem. Sim, mas olha que legal, Malu, olha que legal. Você já disse o porquê disso acontecer. Porque se juntam final do dia. Gente, final do dia é o horário da bruxa. Lembra desse horário da bruxa? Que os bebês choram muito depois das 6 horas. Porque suas mães já estão cansadas, seus cuidadores já estão cansados, o estresse do dia inteiro chega no final do dia. Então é muito comum que a criança desobedeça dentro desse contexto que a gente está falando, no final do dia, porque a gente também já não está dando conta do dia. Então a gente cuida antes, né? Eu sempre falo isso para vocês, da gente tentar cuidar antes. O que significa cuidar antes? Isso, Malu, é isso. Você já está mais cansada, né? E o que significa a gente cuidar antes? Significa que, de repente, por exemplo, os da Malu são pequenininhos ainda. Talvez a gente tenha que ter mais um pouco de horário de cochilo ou um horário da calma, né? Porque às vezes a criança já não quer mais dormir, tudo bem. Mas, de repente, a gente precisa de um horário ali mais da calma, um horário onde vai todo mundo sentar na rede, vai balançar um pouco, uns 15 minutos,
Porque ajuda a criança a se descansar emocionalmente, fisicamente. Aí quando dá 6 horas, essa criança está menos irritada. Ela vai continuar ainda, porque foi o dia inteiro de muita luta, né? Ali, de muita brincadeira. Então ela vai estar ainda cansada, mas vai estar menos cansada. Automaticamente a gente também. Né? Então aqui em casa, quando a Melissa era muito pequenininha, a gente tinha ali o cochilinho, né? Então a gente sempre tirava um cochilinho juntas antes de ir pra escola. Então eu chegava em casa, gente, ia almoçar com ela, aí a gente almoçava, eu saía de casa mais ou menos 1h da tarde, aí eu falava assim, dava 15 pra 1, eu falava assim, filha, a gente tem 15 minutos pra fechar o olho, vamos? Aí a gente ficava no sofazinho mesmo, uma do ladinho da outra, de olho fechado. Primeiro que eu tava doida pra cochilar, né, gente? Não vou mentir. E segundo, porque eu queria que ela tivesse uma tarde de aprendizado com muito mais vigor, porque eu sei que ela já tinha brincado a manhã inteira. Então a gente ficava ali 15 minutinhos no silêncio, de olho fechado. Ninguém dormia, mas a gente ficava ali de mãos dadas, às vezes abraçadinha, às vezes ela no meu colo, e eu tinha 15 minutos de descanso e ela também tinha 15 minutos de descanso. Então a gente tem que olhar ali as nossas posturas e como achar soluções para resolver os nossos cansaços, para que essa desobediência não tome uma proporção muito grande por conta do que a gente está sentindo, tá? Uma outra situação que acontece muito Mônica, posso considerar isso com os avós? Claro! Sem sombra de dúvida, Cris. Pode considerar isso com os avós também. Aliás, manda essa live para os avós, gente. Eu me sinto culpada quando isso acontece. Sinto uma vontade de abraçar ele, eu paro tudo e o abraço. Então, olha que interessante, Lara. Porque quando a gente se sente muito culpada, a gente tá nesse lugar de que a gente tá olhando o propósito de educar os filhos como se eles tivessem que ser o tempo todo feliz. O tempo todo o filho tem que ser feliz. Então, se esse filho tem que ser feliz o tempo todo, aqui dentro da gente, idealizando isso, a gente não quer que esse filho sofra. Então, todo movimento que parece um pequeno sofrimento faz a gente sentir culpada, porque a idealização é a felicidade. Só que quem contou essa história para vocês de que a felicidade, ela é sem adversidade? Quem contou essa história para vocês? Porque não me contaram. A vida não me contou isso. A vida me contou que eu podia ser feliz apesar de ou por causa de. Apesar dos meus desafios ou por causa de uma vida com mais tranquilidade ou com mais consciência, por exemplo. Percebe? Mas a vida nunca me disse que eu tinha que ser feliz. E que ser feliz seria sem adversidade, sem desconfortos, né? Não tem isso. Então, minha filha vai ser muito feliz com um tênis novo que ela me pedir. Mas ela vai ter que ter o desconforto de cuidar dele, né? De limpar, de passar álcool agora, né? Quando a gente chega dentro de casa, a primeira coisa que a gente faz antes de entrar dentro de casa, tem um borrifador de álcool líquido assim na porta do meu apartamento, então a gente borrifa o tênis. Então, sim, ela vai ter que parar, borrifar o tênis, porque ela só vai poder entrar, tirar o sapato depois que ela passar álcool no sapato, né? Então, ela vai ficar feliz com um tênis novo, mas ela vai ter que cuidar desse tênis. A criança vai ficar feliz com um brinquedo novo, mas ela vai precisar cuidar desse brinquedo. Ela vai ficar triste, desesperada, porque ela tá assistindo TV e você quer que ela vá pro banho. E ela vai dizer, não vou. Aí a gente cuida antes. A gente pode dizer assim, filho, tá quase na hora do banho, eu tô vendo que você tá brincando muito. Quem você quer levar pro banho hoje, né? E de repente você tem lá um boneco, uma bola que pode ir no banho. Ah, então vamos pro banho, então vamos levar o, sei lá, Max Steel lá da vida. Ou então vamos levar essa bola. E vai pro banho. Aí ele vai. E é muito interessante, porque a criança, ela é assim, né? Ela não quer entrar no banho. Não quer, não é? É assim na sua casa? Porque foi assim na minha durante muitas vezes, não é? Então, ela não quer entrar no banho. Mas você convenceu, de repente ela levou o bonequinho e tal. De repente você quer que ela saia do banho. E ela não quer sair do banho. A criança é assim, ela não quer entrar porque ela estava fazendo algo muito prazeroso. Ela não quer te ofender. Ela não é pessoal, é porque estava fazendo algo muito prazeroso.
Então, cortar esse prazer é muito difícil para a criança. Aliás, pra gente também não é? Você tá fazendo uma coisa muito legal, você tá gostando, você tá assistindo um filme, de repente você tem que parar pra fazer xixi. Você até fala, ai, vou ter que ir no banheiro. Não é assim? Então, a criança não quer entrar no banho porque ela tá em um lugar de muito prazer. Aí ela vai. Aí quando ela chega lá, ela não quer sair porque ela também está em um momento de muito prazer. Ela tá ali brincando, ela tá se divertindo, ela tá sentindo o corpo, ela tá sentindo aquele cheirinho do sabonete, que às vezes é um sabonete de lavanda, e tá acalmando ela, né? Não tem, assim, umas coisas que a gente faz? Não tem gente que põe folhas de eucalipto no chuveiro pra ficar aquele cheirinho? É prazer, gente. É sempre porque existe um momento de muito prazer ali naquela situação. Não é pessoal, não é porque o seu filho não gosta de você. É porque ele não entende porque que tem que cortar o prazer. Então vai demorar para entrar no banho e vai demorar para sair. E aí a gente, enquanto adulto, vai olhar as fases e vai de repente usar o lúdico. Ah, mas agora é a hora de vestir a capa da super toalha, né? E aí essa criança vai querer vestir a toalha como se fosse uma capa e ela vai sair do banho, né? Se a criança é um pouco maior, a gente vai dizer, filho, sinto muito, mas não dá, né? Se é uma criança de 10, uma adolescente de 15, filho, não dá, a gente não pode consumir água desse jeito, né? Então vamos lá, tá na hora de desligar, vamos desligar agora. Então assim, a gente vai dando para a criança ou para o adolescente aquilo que ele já é capaz de dar conta. Então, a gente vai precisar olhar para nossa coerência, né? Para esse sim de quando a gente tá bem e pro não de quando a gente tá mal. E a gente vai ter que perceber a nossa própria raiva, que isso é muito importante, que eu venho falando com vocês já há muito tempo, sobre a gente olhar um pouco para nossa raiva, o que é que está por trás da sua raiva, né? Porque quase sempre, quando a gente diz meu filho é desobediente, a gente não percebeu que todas as vezes que ele diz um não pra gente, talvez saia muita violência da gente também. Então, se a gente se percebe, a gente é capaz de cuidar da nossa raiva e do que tá por trás dela. E aí, a gente vai ter um momento mais harmonioso, né? Vai ter felicidade, entendendo aí o processo da adversidade, os desconfortos. Então é isso, né? Olhar para ver se a gente não tá querendo que as coisas aconteçam só do nosso jeito, para ver se a gente não tá sendo incoerente e também para ver se a gente não tá colocando a criança no estado de desobediência. Então, quando a gente fala sobre meu filho não me obedece, a gente precisa olhar para dentro, para descobrir se isso não é porque a gente também tá colocando eles nesse lugar, nesse espaço, né? Então, fez sentido, gente, pra vocês isso? Nossa live já tá acabando. E eu ainda tenho um minutinho pra responder ou esclarecer alguma coisa. Aí, é Yara ou é Lara? Porque eu tô lendo Lara, mas pode ser que seja Yara, né, gente? Olha, eu sou dislexa, vocês sabem disso. Quem não sabe vai saber, vai ouvir isso de novo. Né? Quem já sabe ouvir de novo, quem não sabe ficar sabendo. Então, às vezes, vai sair assim, eu tô lendo Lara, mas eu acho que agora é Yara. Me corrige aí, tá? Então, a felicidade não é sem adversidade. Vou lembrar disso quando me sentir culpada. Perfeito, Lara. Ai, ó, tá vendo? Eu não sei se é Lara ou se é Yara. Ai, que vergonha. Mas me conta o que é. Mas é isso. E vem para esse lugar, porque faz muito mais sentido quando a gente se permite entender que os desconfortos vão acontecer. E a gente tem que sair desse lugar, gente, isso assim, de verdade, o que eu mais desejo para vocês é que vocês saiam, que a gente saia do lugar de achar que educar filhos tem que ser só prazeroso, porque não vai ser. Vai ter os perrengues da vida, como a gente já sabe. Então, a gente tem que sair um pouquinho dessa coisa muito narcísica de querer olhar só para o nosso bem-estar, para conseguir considerar a criança. E aí, nesse espaço de consideração da criança, a gente vai conseguir também se considerar, né? Nos considerarmos ali parte desse processo como um todo, tá? Bom, é isso. Pode falar mais sobre colocar a criança nesse espaço de desobediência? Tá, a gente falou muito disso no início da live, né? O que eu coloco é que a gente
quando a gente não se percebe, a gente coloca a criança no estado de desobediência porque a gente quer atender todos os desejos da criança, porque a gente acha que a gente tem que ter filhos felizes, né? Então, eu vou atender a tudo, eu vou dar comida na boca, não vai precisar guardar brinquedo, não vai ter responsabilidade nenhuma. Então, quando a criança desobedece, é porque quase sempre nós colocamos a criança nesse estado de desobediência, porque a gente pegou tudo pra gente, a gente tá fazendo tudo. Aí chega o cansaço, a irritação, e a gente diz assim, vai lá e pega a fruta na geladeira porque você já consegue fazer. Aí a criança olha e pensa, não, mas você sempre faz pra mim, eu não vou pegar. Pega você. Né? A criança, às vezes algumas crianças até falam, pega você, eu quero que você pegue. Por quê? Porque ela de alguma forma se acostumou com a gente fazendo muitas coisas por elas, no lugar delas, entendeu? Pode ser que não seja o seu caso, mas na grande maioria é isso que acontece. Depois volta pra assistir tudo, tá? A Cris falou, faz muito sentido. Sou muito grata, Mônica. Você me ajuda muito a ser uma mãe melhor. Te acompanho. Obrigada. Ai, que legal. Muito bom saber. Eu também sobre subestimar a criança, porque muitas vezes elas entendem sim quando explicamos. Exatamente, tá? Gente, Thaís lembrou aqui uma coisa muito importante. Exatamente isso. A gente subestima muito a criança. E ela é capaz, sim, de fazer as coisas por elas mesmas, né? E uma coisa também, tá? Você trouxe isso daí e me lembrou de um ponto importante que eu vou falar rapidamente. Às vezes, a gente não elogia a criança e nem o esforço dela, né? Porque a gente coloca muito o resultado do que ela faz em primeiro lugar. Então, ela foi lá, ela arrumou a cama, mas a cama não ficou como você queria. Aí você chega e fala, você não sabe arrumar sua cama. Essa criança pensa o quê? Não, você fala assim, essa cama não ficou bem arrumada. Essa criança pensa o quê? Eu sou um inútil. Eu sou uma inútil. Eu não sei arrumar minha cama. E aí ela vai desanimando de fazer as coisas. Então a gente precisa cuidar desse espaço dos elogios e de elogiar, inclusive, o esforço da criança, né? O processo da criança. Filho, eu vi que você se esforçou muito para arrumar a cama, mas vem cá, me ajuda, que esse lado aqui ficou um pouco torto. Percebe? Então você elogiou que ela se esforçou e você ofertou ajuda para deixar do jeito que você queria. E aí, quando ela acertar, você pode elogiar muito. E quando ela não acertar na sua visão, você vai lá e faz junto, né? E pode elogiar a criança sem nenhum problema, gente, sem nenhum problema. Pode dizer, filho, que lindo isso que você desenhou. Não tem problema, porque a criança, ela gosta de receber esses presentes que a gente pode dar para elas, né? Então, quando você traz a criança para esse lugar de consideração, tudo muda, tá? Tudo muda. A Gi falou, uma vez li, elogiar da asas, exato. Exatamente, observar sempre, é isso. Bom, gente, acho que é isso por hoje. Eu vou ficando por aqui. A gente vai se falando, né? E a gente vai se observando também, que é o mais importante. Vamos nos observar. Eu tô ainda aprendendo a ser uma mãe de uma adolescente. Ai, que difícil. E ao mesmo tempo que gostoso que tá sendo, assim, né? É muito interessante, porque às vezes eu quero, filha, vamos tirar uma foto comigo, e ela já arregala o olho. E aí eu lembro que eu já estou numa fase diferente com ela. E eu me permito a esse aprendizado. Cada criança que entra no meu espaço terapêutico é um novo aprendizado, gente. Um novo aprendizado. E se eu me permito primeiro observar, primeiro perceber, primeiro sentir como aquela criança está me vendo, aí tudo muda. E talvez seja isso que a gente tenha que fazer, se permitir crescer enquanto as crianças crescem, né? Então, enquanto a minha filha agora vai ter que aprender a ter outras responsabilidades, eu também vou ter que aprender a dar outras responsabilidades para ela, com amor e consideração, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar para vocês nessa live de hoje. Aproveita para compartilhar, tá? Aproveita para compartilhar essa live, porque vai ser importante para outras mães também, né? Vou deixar salva, não sei por quanto tempo, mas aproveita para quem entrou só agora, assistir desde o iniciozinho. Gente, eu vou desligar porque eu vou atender e depois eu vou para casa descansar.
E aí a gente vai se falando, tá bom? Beijos. Tchau.